Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O mercado das criptomoedas continua numa fase bastante interessante. Nos últimos dias tivemos alguns movimentos importantes que merecem a nossa atenção. No vídeo de hoje vamos analisar rapidamente o Bitcoin, o Ethereum, a Solana para percebermos aquilo que os gráficos nos estão a dizer neste momento e quais são os níveis mais importantes que estou a acompanhar. Além disso, mais à frente vamos olhar para algumas notícias que poderão influenciar o mercado das próximas semanas, mas antes de começarmos, se gostas deste tipo de conteúdo e queres acompanhar as minhas análises ao mercado das criptomoedas, não te esqueças de subscrever o canal. Dito isso, vamos direto ao gráfico do Bitcoin. Atualmente temos o BTC a ser vendido em torno dos $64.600. Há aqui precisamente uma grande luta entre compradores e vendedores e para mim a curto prazo há dois cenários. O primeiro cenário é um cenário bullish, ou seja, o Bitcoin tentou recuperar ou está a tentar recuperar depois desta grande queda em torno dos 82.000 para os 59.000. Neste momento está a lutar precisamente nesta zona dos 64 a 65.000, que era um suporte e agora pode funcionar como uma resistência. Se conseguir recuperar esta zona e fechar acima dela, podemos assistir a um movimento de alívio em direção aos 66.500, 74.000 e eventualmente até aos 80.000. Este é o cenário a curto prazo. Agora é preciso ter em conta que em qualquer destas resistências, a qualquer momento podemos ter uma forte rejeição e virmos parar cá para baixo, porque este é o cenário a curto prazo. A longo prazo, o cenário macro é virmos cá para baixo. Este é o cenário a curto prazo e a curto prazo podemos eventualmente atingir um desses três patamares. Agora, o segundo cenário é nós não conseguirmos recuperar e falharmos, portanto, essa recuperação, então a rejeição nesta resistência poderá significar uma correção ainda mais profunda. Significa que a correção ainda não terminou e, neste caso, o mercado poderá voltar a testar os 62.000, eventualmente os 60.000. E não coloco de parte a possibilidade de virmos ainda mais cá para baixo. A curto prazo, estes são os dois cenários que eu vejo a acontecer no Bitcoin. Um crescimento para depois cairmos futuramente, ou vamos cair imediatamente e atingir patamares inferiores. E agora estamos a olhar para a Ethereum em 4 horas, velas japonesas, e ela está a ser vendida em torno dos 1673 e ao contrário do Bitcoin há aqui menos força, há aqui uma grande resistência em torno dos 1749, mas a maior resistência está precisamente aqui em cima, em torno dos 1929. Se ela conseguir ultrapassar esta resistência, eu diria que já é positivo. A curto prazo, eu temo que tenhamos uma Ethereum que venha mais cá para baixo, testar o seu primeiro suporte em torno dos 1615 e depois temos outro em torno dos 1541 e depois é mais cá para baixo. Nós já tínhamos visto em anteriores vídeos que a longo prazo há aqui pontos mesmo muito importantes e recomendo que vejam o meu último vídeo sobre as 10 criptomoedas no qual falo da Ethereum e é um caso muito importante e muito interessante porque permite perceber quais são os melhores pontos de entrada para investimento a longo prazo. A curto prazo temo que haja aqui pequenas dificuldades e vejo mais a Ethereum aqui mais cá para baixo do que conseguir ultrapassar estas pequenas resistências. E agora estamos a olhar para o gráfico da Solana, ela está a ser vendida em torno dos $68. Existe aqui uma pequena diferença relativamente à Ethereum porque neste momento ela está a testar o seu suporte que estava aqui precisamente indicado em torno dos 67 e portanto há aqui um conflito entre compradores e vendedores muito interessante. Se ela conseguir aguentar, teremos aqui uma resistência em torno dos $72 e depois teremos aqui uma grande resistência em torno dos $80. Se a qualquer altura ela partir, nós vamos ter aqui um primeiro suporte em torno dos 63, depois teremos outro em torno dos 60 e passando em diários teremos aqui uma grande resistência ou um grande suporte em torno dos $48, que é um dos pontos que eu considero importante para quem faz investimento a longo prazo entrar nesta criptomoeda para ter aqui um retorno muito interessante. A curto prazo tenham cuidado porque a qualquer altura nós podemos ter aqui uma forte rejeição e isto costuma ser rápido e violento e portanto tenham muito cuidado com estes potenciais cenários. Pode ser aliciante entrarmos aqui a curto prazo, mas depois podemos ter uma rejeição agressiva. E agora quero-vos mostrar algo que eu considero bastante interessante. Este é o Google Trends para a palavra Bitcoin. Como podem ver, o interesse público continua relativamente baixo quando comparado com outros períodos de maior euforia do mercado. Não estamos a ver aquele entusiasmo generalizado que normalmente aparece perto dos grandes tops. Agora, isto não significa necessariamente que o mercado vai cair ou subir, mas mostra-nos que os investidores continuam bastante afastados das criptomoedas. Por sinal, eu considero este acontecimento ou este gráfico interessante na medida em que permite perceber que quando há muita euforia é quando nós, à partida, devemos sair do mercado, mas quando vemos cá para baixo, quando há menos interesse, que é quando nós devemos ser mais inteligentes e investir no mercado. E, portanto, eu recomendo sempre verificar este indicador, que é um indicador extremamente importante para perceber se nós devemos entrar ou sair. E agora, a primeira notícia vem-nos diretamente da Reserva Federal dos Estados Unidos, que vai reunir na próxima semana. Neste momento, o
mercado espera que as taxas de juros se mantenham inalteradas, mas aquilo que os investidores vão analisar sobretudo com atenção é o discurso da própria Fed e a qualquer indicação sobre os futuros cortes de juros. Como sabemos, as taxas de juros elevadas tendem a retirar liquidez dos mercados e a pressionar ativos de maior risco, como é o caso do Bitcoin. Por outro lado, qualquer sinal de uma política monetária mais favorável poderá ser visto como uma forma positiva para os investidores. E, portanto, essa reunião será importante para os investidores, nomeadamente os investidores em criptomoedas. Finalmente, a última notícia vem-nos diretamente do Médio Oriente. Nos últimos dias surgiram informações de que os Estados Unidos e o Irão poderão estar mais próximos de um acordo, o que tem contribuído para alguma descida nos preços do petróleo. Por que é que isso interessa ao Bitcoin? Porque existe uma ligação indireta. Se o petróleo subir muito, a inflação pode voltar a aumentar. E se a inflação aumentar, a Fed poderá manter uma política monetária mais restritiva durante mais tempo e isso tende a criar pressão sobre os ativos de risco. Por outro lado, uma estabilização de conflitos e dos preços de energia poderá aliviar alguma dessa pressão. Por isso, entre a Fed, a regulação das criptomoedas e a situação do Médio Oriente, teremos vários fatores capazes de influenciar o sentimento de mercado nas próximas semanas. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, metam um like, subscrevam o canal e estejam atentos aos próximos dias porque o mercado vai ter muitas mexidas.